Fala pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Elieldo Santos e eu tenho uma palavra para você. Então pessoal, hoje eu quero falar sobre avivamento. Eu tenho postado alguns outros vídeos falando sobre a colheita, falando sobre esperar em Deus, parte 1 e 2, eu acredito que virá a terceira também, mas hoje eu quero falar com você a respeito de avivamento. Então, o que é avivamento? O que é a palavra avivamento? Significa tornar-se mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertando alguma coisa dentro de si. Então, se a gente for ver na Bíblia sobre avivamento, a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 37, talvez você e outros muitos conhecem essa palavra, o que Ezequiel diz a respeito de um vale de ossos secos. Eu acredito que nesse tempo as pessoas estão vivendo realmente a falta de esperança, a falta de fé, a falta de convicção, a falta de certeza se realmente Jesus vai voltar. Tem pessoas que pararam de acreditar nisso, tem pessoas que estão vivendo a vida como Jesus disse, vivendo a vida como nos dias de Noé, dava-se em casamento, casava-se, tinha filhos, mas de repente, a Bíblia fala, de repente, Jesus disse isso, que a arca se fechou e muitas pessoas não puderam entrar, porque não deram ouvidos à voz de Deus. Então, nesse tempo, essa geração precisa entender que virá o último avivamento. Mas exatamente o que eu acabei de explicar, o que é avivamento, é um despertar, é um manter-se intenso na presença de Deus. Às vezes a gente vai para os cultos nos dias de domingo, tem pessoas que vão para os cultos nos dias de domingo, ou que iam para os cultos nos dias de domingo, e na realidade ia e voltava a mesma pessoa. Não tinha uma experiência pessoal com Deus, porque Deus ele não está só na igreja, Deus não está em templos, Deus está em você. Então eu acredito que você pode ter uma experiência com o Espírito Santo em qualquer lugar onde você estiver. Então eu quero ler primeiro essa palavra, antes de eu falar um pouquinho também do meu testemunho, que eu tive também um encontro com Deus e o meu coração foi avivado. Vamos lá? Em Ezequiel capítulo 37 diz: eu senti a presença poderosa do Senhor, no versículo 1. E o Espírito me levou, o Espírito Santo, me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. E ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e eles estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que os ossos podem se tornar vida novamente? E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podes voltar à vida ou não. E ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. E exatamente eu quero parar aqui. Jesus está falando que nós precisamos como profetas, porque você é. Na realidade, talvez você não precisa ser um profeta, mas você tem uma boca que sai vida e morte. Então, quando a gente abre a nossa boca para dizer alguma coisa ao contrário, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje, de muitas coisas terem mudado, mas se a gente colocar sempre a nossa visão em Deus e a gente sempre olhar para Deus e a gente profetizar, abrir a nossa boca e profetizar o contrário, profetizar vida, declarar vida no lugar de morte, as coisas vão acontecer como exatamente Deus falou para Ezequiel. A Bíblia fala que Ezequiel andou sobre o vale, o Espírito de Deus, ele andou com Ezequiel e mostrou todo aquele vale de ossos secos, ou seja, coisas impossíveis, impossíveis. Eu quero encorajar você a estar nesse lugar de impossibilidades. E a Bíblia diz que quando Ezequiel olhou para aquele vale, para ele era impossível reviver, porque Deus fez uma pergunta para ele: será que esses ossos podem voltar à vida, Ezequiel? E ele falou: oh Deus, só tu sabes. Então a mesma coisa Deus está perguntando para você: será que a sua cidade, será que a sua escola, será que a sua universidade, será que a sua igreja pode se tornar, ter um avivamento, tornar vida
E às vezes a gente para perguntar e fala, não, só tu sabe, Senhor, só tu sabe. E é verdade, só Ele sabe. Então ele fala, o que Deus fala seguinte quando Ezequiel disse isso? Ele disse, profetiza. Profetiza e diz, a mensagem do Senhor diz assim, a palavra do Senhor fala assim. Então o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, todas as vezes que você vê que talvez a sua igreja está fria, talvez o seu pequeno grupo está frio, talvez essas coisas aconteceram que te esfriou, você começa a lembrar das promessas de Deus, das palavras proféticas de Deus sobre a sua vida, e você vai começando a trazer esse avivamento, trazer esse fogo, a trazer essa presença novamente, porque você está declarando vida, você está trazendo à sua mente aquilo que te dá esperança. Então, tudo aquilo que não traz esperança vai gerar morte dentro de você. Vai gerar morte nos seus sonhos, vai gerar morte em áreas da sua vida, mas quando você começa a trazer à sua memória de novo as promessas de Deus e tudo que Deus tem falado e tudo que Deus tem dito, porque Ele é fiel para cumprir. Na Bíblia diz que Deus não é mentiroso e Ele não é infiel, Ele é fiel, e todas as palavras que Deus falou sobre você vai se cumprir. E eu acredito que a onda do último avivamento está chegando, está vindo. Eu acredito que Deus já está despertando líderes, despertando pessoas, não só pessoas dentro da igreja, mas fora da igreja, despertando pessoas para sair, para anunciar, para profetizar, para declarar o reino de Deus que já é chegado. Então, eu quero falar um pouco dessa experiência que eu tive com Deus há muitos anos atrás, bem no meu começo, eu acredito na metade do começo da minha conversão, e eu me lembro nesse dia tão maravilhoso, tão perfeito com Deus, que avivou meu coração e que o meu coração hoje se mantém com essa chama e que não se apaga. A cada dia eu sou mais apaixonado por Jesus, a cada dia eu quero mais dele, a cada dia eu quero mergulhar na sua presença. E eu me lembro que eu estava no meu quarto quando eu senti a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Eu me lembro que eu fui ao meu quarto e eu sentei na minha cama, e naquele momento eu estava mesmo assim, sabe, quebrado. E eu senti a presença de Deus vindo, como se fosse, sabe, aquele abraço tão bom que você recebe. Eu senti aquele abraço que me cercou, que me envolveu. E eu me lembro que eu passei, eu acho que uns 3 dias em lágrimas, em choro, em arrependimento. E todos os meus pecados vinham à minha mente, porque realmente quando o avivamento, quando o fogo de Deus vem, Ele limpa tudo. E eu me lembro que eu passei aquela experiência de 3 dias na presença de Deus, e que eu nunca vou me esquecer. E que jamais eu me esqueço. Onde eu vou, eu falo esse pequeno testemunho sobre que Deus é real e que a presença dEle pode mudar todas as coisas. Então hoje você me vê aqui, talvez você me vê através dessa câmera, você me vê com o microfone na mão, você me vê às vezes cantando, mas esse Elieudo aqui, hoje, é um Elieudo totalmente transformado. Eu não quero dizer perfeito, mas na caminhada da perfeição, se transformando a cada dia a imagem e semelhança de Deus, porque não tem ninguém perfeito, nós todos cometemos erros. Mas uma coisa que eu digo a respeito de transformação, do nome completo transformado, é: a minha vida antes não é mais a minha vida hoje. Ela teve uma mudança, porque Deus veio e me visitou. Talvez você agora aí mesmo precisa de uma visitação de Deus, uma visitação real. Não simplesmente palavras, mas o poder do Espírito de Deus. E hoje eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, receba agora o poder do Espírito Santo sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade local. E abra sua boca e declara avivamento, porque Deus deseja derramar sobre o seu povo, como diz em Joel: eis que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e todos os meus servos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Essa é a vontade de Deus, esse é o coração de Deus de colocar sobre nós. Assim como Ele colocou sobre o meu coração e até hoje queima pela presença de Deus, eu declaro sobre você, em nome de Jesus, seja ativado novamente,
que o teu coração seja aquecido novamente, que o teu amor volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Eu declaro em nome de Jesus sobre você, que você receba onde você está agora, o milagre que você precisa, a cura que você necessita, e que você possa entender que o Senhor não está em quatro paredes, Ele está em todos os lugares. E o avivamento, Ele está onde você for, e profetizar a palavra e declarar a palavra de vida e não de morte. Aí sim você vai ver as coisas acontecendo, aí sim você vai ver o céu na terra. Então, se essa palavra falou com você, deixa aqui os seus comentários, compartilha com seus amigos, e eu acredito que Deus tem mais para a sua vida. Deus te abençoe.